Olá, eu sou o professor Paulo Daines do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de conversão de energia. Nos vídeos anteriores nós estudamos aí o modelo do transformador real, focamos principalmente no modelo T, vimos também alguns modelos mais simplificados. Neste vídeo nós vamos então estudar quais são os testes experimentais que nós podemos aplicar ao transformador para calcular e obter os seus parâmetros. Basicamente são dois testes que nós aplicamos no transformador para obter esses parâmetros. O primeiro é chamado de ensaio de curto-circuito e o segundo é ensaio de circuito aberto. Para executar o ensaio de curto-circuito, nós precisamos dos seguintes equipamentos. Vamos precisar de um voltímetro, um amperímetro e um watímetro. Nesse ensaio, o secundário do transformador vai ser posto em curto-circuito. Nós vamos então medir a corrente no primário, a tensão que será aplicada no primário e também a potência. Nesse ensaio nós começamos com tensão zero, certo? Então eu preciso também de um varivolt para poder regular essa tensão, ou de uma fonte alternada e com tensão regulável, né, ajustável. Nós incrementamos a tensão até obter a corrente nominal no transformador. Então notem que nós temos que tomar cuidado aí com essa tensão, né? Porque se nós aumentarmos demais a tensão, como o secundário está em curto-circuito, essa corrente pode aumentar muito. Ou seja, quem vai estar limitando a corrente do transformador são somente as impedâncias que estão em série com o transformador no modelo. Em geral, a tensão que nós vamos obter nesse teste vai ser algo entre 10 a 20% aí da tensão nominal. Quanto melhor for o transformador, menor será essa tensão. Bom, então, com a tensão no ensaio de curto-circuito e com a corrente no ensaio de curto-circuito, a razão entre essas duas grandezas nos dá um módulo da impedância no ensaio de curto-circuito. Bom, o único componente que dissipa potência no modelo, potência ativa, é a resistência. Então, a razão entre a potência no ensaio de curto-circuito pela corrente no ensaio de curto-circuito ao quadrado, ela me dá a resistência no ensaio de curto-circuito. Então, obtenho duas grandezas, um módulo da impedância e a resistência no ensaio de curto-circuito. O segundo ensaio, então, um ensaio de circuito aberto, nós vamos utilizar exatamente os mesmos equipamentos de medição, ligados da mesma forma, certo? Só que agora o meu secundário vai estar em aberto. Neste ensaio, a tensão na entrada ela vai ser ajustada para a tensão nominal. E nós vamos continuar medindo corrente, tensão e potência nesse ensaio de circuito aberto. Então agora, a razão entre a tensão e corrente continua nos dando um módulo da impedância, e a razão entre a tensão ao quadrado dividido pela potência no ensaio de circuito aberto nos dará a resistência no ensaio de circuito aberto. Bom, por que nós agora utilizamos a fórmula da potência com a tensão e não com a corrente, conforme o ensaio de circuito de curto-circuito? Porque nesse ensaio, como nós estamos aplicando a tensão nominal, a corrente vai ser muito baixa, certo? Então, dependendo aí da precisão que eu tiver no meu amperímetro, eu posso não chegar a um bom resultado, certo? Porque eu posso operar com um perímetro muito próximo ao meu final de escala, eu posso levar algum erro. Mas se eu tiver uma boa precisão em todas as leituras, eu também poderia utilizar a mesma fórmula anterior, certo? Mas a bibliografia recomenda utilizar a tensão, porque foi utilizada a tensão nominal.
No ensaio de curto-circuito, se eu analisar o que acontece com o modelo, então vocês têm aqui no slide o modelo T, o secundário curto-circuitado. Notem que as impedâncias de dispersão e a resistência do secundário, elas estão em paralelo com a resistência de perda e a reatância de magnetização. Esses componentes ali da resistência de perda e reatância de magnetização, eles são muito maiores do que a reatância de dispersão e a resistência secundária, certo? Como eles são muito maiores, a maior parte da corrente vai passar pelos componentes em série. Então nós podemos desprezar esses componentes que estão em paralelo no modelo. Automaticamente, eu estou medindo somente minha corrente está passando preferencialmente pelos componentes em série. Ou seja, tudo que eu estou medindo, eu considero que eu estou medindo em cima dos componentes que estão em série. Dessa forma, a resistência que nós obtivemos no ensaio de curto-circuito, ela é igual à resistência R1 mais o R2', se eu estiver fazendo as medições no lado do primário. E a minha impedância, a minha reatância no ensaio de curto-circuito, ela vai ser igual à reatância de dispersão do primário mais a reatância de dispersão do secundário referida ao primário. Novamente, se nós estivermos tirando as medições do lado do primário. Bom, mas como é que eu obtenho a reatância, né? Notem que nós tínhamos calculado ali a impedância e a resistência, certo? Bom, a impedância pode ser calculada como a raiz quadrada de Z ao quadrado menos R ao quadrado. Dessa forma, vocês já devem estar habituados de circuitos elétricos. Agora, se nós analisarmos o modelo transformador no teste de circuito aberto, nós temos que, como o secundário está em aberto, nenhuma corrente passa pela indutância de dispersão do secundário e pela resistência do secundário, certo? Ele está, podemos eliminar esses componentes do modelo. E a minha resistência do primário e a reatância de dispersão do primário, eles estão em série com a resistência e com a reatância de magnetização do meu modelo. Notem que esses componentes em paralelo no meu circuito T, eles são muito maiores do que os meus componentes em série. Ou seja, a tensão que eu vou ter em cima desses componentes em série é muito, muito baixa. Certo? Então eu considero que a minha tensão de entrada está aplicada direto nos componentes que estão em paralelo. Ou seja, resistência de perda e a reatância de magnetização. Deste modo, a resistência que eu calculei no teste de circuito aberto, ela é igual à resistência de perdas. E a reatância que eu calculei no ensaio de circuito aberto, ela é igual à reatância de magnetização. Bom, como esses componentes estão em paralelo, para calcular a reatância de magnetização no ensaio de curto-circuito, é um pouco mais complicado quando os componentes estão em série, certo? Então, eu tenho que, nesse caso aqui, a minha reatância ela é igual a 1 sobre raiz quadrada do quadrado do inverso da impedância menos o quadrado do inverso da resistência. Novamente, vocês já devem estar habituados aí com esses cálculos de circuitos elétricos, certo? Então, com esses dois ensaios, nós conseguimos calcular os parâmetros do modelo. Nós ainda temos um problema, né? Que nós não conseguimos distinguir entre a resistência do primário e a resistência do secundário referida ao primário, certo? Nós temos a soma desses dois parâmetros. Uma maneira de fazer isso é tentar aplicar tensão DC nas bobinas do transformador. Eu tenho que tomar cuidado porque essa tensão vai ser muito baixa, uma vez que essa resistência em série é baixa, e eu posso calcular somente a resistência do primário. Também posso fazer isso no secundário e eu consigo obter separadamente somente a resistência do secundário. Por último, eu vou deixar um exercício para vocês poderem praticar esses cálculos dos testes. Vocês têm o resultado para estar conferindo. Nós vamos então encerrando esse vídeo. Eu espero que ele seja útil no seu estudo.